Analisamos o preço real do GAC A1V para CNPJ, R$ 204.590, versus a pessoa física, que é R$ 219.900. Vale a pena abrir uma empresa para conseguir desconto? Falamos sobre integralização de capital, Receita Federal, imposto de renda e ganho de capital na revenda. Fala, amigos do canal Artifícios Automotivos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise cirúrgica sem enrolação e direto ao ponto. Um inscrito do canal trouxe uma dúvida excelente sobre compra via CNPJ. Na internet e nas concessionárias fala-se muito nos descontos de venda direta, enquanto o GAC A1V Elite sai por R$ 219.990 para a pessoa física. A tabela oficial de venda direta para a pessoa jurídica joga o valor para R$ 204.590,70, uma economia de R$ 15.400. Em campanhas pontuais de concessionária, liquidação de lote, esse valor pode até chegar próximo aos R$ 192 mil. Quando o comprador vê esse abatimento no papel, o primeiro pensamento é: vou abrir um CNPJ rápido ou um MEI, injetar o meu dinheiro do CPF lá e comprar o SUV elétrico com desconto. Só que perante a Receita Federal e a contabilidade, não existe milagre sem custo. Comprar um carro no nome da empresa envolve integralização de capital, comprovação de origem de recursos, depreciação acumulada e tributação sobre o ganho de capital no momento da revenda. Então hoje nós vamos abrir essa caixa preta de venda direta de elétricos no Brasil. Muita gente fica empolgada, né? Então, quais são os valores reais da tabela CNPJ do GAC A1V, concorrentes também, qual é o risco fiscal de criar um CNPJ apenas para comprar um carro, imposto de renda e malha fina. Como o fisco cruza o dinheiro do sócio com a empresa, que é você mesmo, né? E no final de contas, economizar aqueles R$ 15.400 na entrada vale a pena a burocracia da saída? Já deixa então o seu hype, porque esse assunto é muito importante e também ajuda demais o canal Artifícios Automotivos. Estamos juntos! Porque existe essa diferença de preço. A venda direta é negociada diretamente entre o cliente corporativo e a montadora, uma empresa para outra, reduzindo custos de margem de loja e logística de pátio. Vamos ver então como funciona uma tabela real de segmento. Começando pelo GAC A1V, a tabela cheia dos 219.900, tabela corporativa no momento, oficial lá na página da GAC, 204.590,70. Uma depreciação de 7%, tá? Tirando bônus da concessionária, tá? Por estar comprando de repente carro em frota ou até mesmo seminovo na troca. Não há negociação sobre isso, ok? E alguns, como você pode comprar muito mais carros, né, um só, pode ter abatimentos também nisso. Outra gigante, a BYD, com o Dolphin e o Song Plus, trabalha com margem de 3% a 6% em modelos de alto volume, como o próprio Dolphin Mini, e de 8% a 10% nos modelos de maior valor agregado, como o Song Plus. Tá? Então pode ver que eles estão batendo. Tá? 7% com 10% a 6%, baixa ali. E a GWM disponibiliza o Raval H6 e o Hora 03 para faturamentos corporativos que oferecem abatimentos entre 5% a 9% para empresas e produtores rurais. Também bate ali na mesma média. Então, à primeira vista, economizar ali R$ 15.400 na compra de um SUV elétrico de 220 mil parece um ótimo negócio. O problema é o que acontece na contabilidade depois que a nota fiscal for emitida. O erro mais comum é achar que abrir um CNPJ é apenas emitir o cartão numa junta comercial. Muitas pessoas fazem até por internet. Abro um MEI ou uma empresa limitada individual, transfiro R$ 204 mil da minha conta de CPF de banco para a conta da empresa direto e pago um carro novo. Se você fizer isso sem o devido suporte contábil, aciona um alerta automático de malha fina lá no sistema da Receita Federal, chamado E-Financeira. Por que isso acontece? Integralização de capital social. Para uma empresa de R$ 204.590 em caixa para pagar direto uma montadora à vista, esse montante precisa ser declarado como integralização de capital social. Você é obrigado a alterar um contrato social da empresa e comprovar de onde veio esse patrimônio. Por exemplo, é uma empresa de restaurante, então durante o ano todo aquele lucro deu esse valor. Segundo, comprovação de origem dos recursos. O dinheiro transferido do seu CPF, que não tem nada a ver com essa empresa, para um CNPJ, deve ter 100% de origem declarada na declaração do imposto de renda desse ano corrente. Se o seu imposto de renda não comprova rendimentos ou patrimônios compatíveis com aquele aporte de R$ 204 mil,
A Receita entende a operação como uma omissão de receita ou ganho não declarado, o que vai gerar multas que podem ultrapassar o valor do próprio desconto do carro. Por exemplo, você pode até não ter o dinheiro, pegar um empréstimo no banco porque o carro vai sair mais barato. A origem toda vai ter que ser declarada, ok? O MEI também tem um limite de faturamento anual restrito em R$ 81 mil. Adquirir um bem de R$ 204 mil no CNPJ do MEI estoura aquele teto permitido de compras dessa categoria, provocando o desenquadramento automático desse MEI para microempresa, o que vai acabar exigindo contratação de contador e pagamentos de impostos pelo Simples Nacional, que de simples não tem nada. E aqui está o ponto central, onde grande parte daquele desconto de 15.400 na compra é anulado na hora da revenda. A tributação do ativo imobilizado. Quando você compra um carro no seu CPF e resolve vendê-lo daqui a 3 anos, ok? Por um valor menor ou maior do que comprou, você não paga imposto de renda sobre essa venda, por conta da própria desvalorização do mercado. Aliás, até mesmo se houver um aumento, não há incide imposto sobre isso. Porém, na contabilidade jurídica, o veículo entra automaticamente no ativo imobilizado, sofrendo uma depreciação contábil oficial de 20% ao ano. Vou repetir, 20% ao ano. Vamos fazer uma conta simples aqui. Você compra um Ion V por CNPJ por R$ 204.590 e após 3 anos a contabilidade vai aplicar 60% de depreciação no balanço de empresa. O valor contábil do carro no papel vai custar R$ 81.836. R$ 81 mil. Se você vender esse carro no mercado, ali no seminovo, após 3 anos, por R$ 140 mil, para a Receita Federal, a sua empresa teve um ganho de capital de R$ 58.164. Diferença entre o preço da venda imobilizada e o valor que você apreciou. Sobre esse ganho, a empresa pagará 15% de imposto, chamado IRPJ. Estamos falando de pagar cerca de R$ 8.700 de imposto direto na hora da venda desse carro por R$ 140 mil. Ou seja, daqueles R$ 15.400 economizados na compra, você devolve R$ 9 mil para o governo na hora da venda ou revenda. Fora os custos de contador, porque é obrigado por lei, e taxas de manutenção dessa empresa mensalmente. Vale a pena quando, então? Vale se você tem uma empresa operacional com caixa, já funcionando e rodando. Uma empresa ativa, com faturamento constante, lucros já tributados automaticamente em balanço, uso de frota ou operação de empresa. A empresa, de repente, é grande, tipo uma Coca-Cola, que utiliza o carro numa operação para abater despesas de energia, manutenção e seguro no regime tributário de lucro real. Pretensão de ficar com bem por longo prazo, usar esse carro como frota da própria empresa, levar diretores. Quanto mais tempo o carro ficar na empresa da frota e utilizado em serviço, maior desconto de entrada se paga na prática. Agora, não vale a pena se você quer abrir uma empresa, por exemplo, chamada empresa fantasma. Vou abrir de correndo, só de fachada, para obter o desconto de nota fiscal. O seu CPF não possui, então, patrimônio e nem renda declarado para justificar um aporte nessa empresa, que acabou de ser criada. Você troca de carro a cada 1 ou 2 anos e não quer ter trabalho contábil na apuração de ganho capital. Aí você está lascado, meu amigo, porque aí você vai tomar um prejuízo bem grande. Então vamos lá. O valor corporativo de um carro desse aqui por R$ 204.590, tá, no Ion V, é uma excelente oferta da montadora para empresas consolidadas e frotistas. Porém, criar uma estrutura jurídica do nada, do zero, apenas para abater os R$ 15.400 do preço para CNPJ, é uma armadilha contábil. A burocracia de integralização, que eu estou falando, sobre o imposto ganho de capital nessa revenda, enrola a margem economizada. Antes de fechar qualquer pedido de venda direta, alinhe o cenário com um contador de confiança para garantir que o desconto dessa entrada não vire um boleto de imposto na hora da saída. E aí, como o inscrito que fez essa pergunta, tem alguém aqui que já comprou um carro por CNPJ? Conhecia essa regra do ganho de capital na hora de vender? O que achou do preço do Ion V para a venda corporativa? Deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe também o seu like e aquele hype se esse conteúdo sempre está te ajudando a entender a contabilidade do mercado automotivo. Se inscreva no Artifícios Automotivos, caso seja novo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está pensando em comprar um carro via CNPJ, ok? Link de afiliados também aqui embaixo. Vou deixar também 2 vídeos, quase que eu me esqueço. 2 vídeos para continuar aumentando o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos.